Oi, hoje é dia de mostrar para vocês as minhas escolhas para o Desafio Livrado edição 2020. Bom, para vocês que não conhecem o canal, a primeira vez estão aparecendo por aqui, deixa eu comentar que eu costumo fazer 3 listas principais de leituras de livros para todos os meses do ano. E claro, aproveito o Desafio Livrado justamente para aumentar esse leque de opções. E claro, eu também trabalho com 2 outras listas principais. Aquela super tradicional que eu mostrei ontem num vídeo, que é aquele 12 livros para ler no ano de 2020. Mas também, anteontem, eu mostrei a lista oficial aqui do canal, que foi uma criação minha, que eu chamo de Jubileu Literário, onde eu apresento 12 títulos que estão fazendo algum aniversário aqui nesse ano de 2020. Por exemplo, 10 anos que foi lançado, 20 anos que o livro foi publicado pela primeira vez, ou outras décadas a mais. Uma brincadeira bastante divertida, inclusive vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida nos 12 títulos que eu apresentei e que aqui em 2020 fazem algum aniversário. Também deixo o link aqui em cima do vídeo de ontem dos 12 livros tradicionais para ler durante os meses aqui desse ano. Enfim, vamos às minhas escolhas para o Desafio Livrado edição 2020. Vamos ver se o Yuri não complicou dessa vez. O primeiro quesito é daquele tipo que costumava atrapalhar em anos anteriores, do tipo que pede um livro de um ganhador de prêmio literário. E sempre acontecia às vezes do tal prêmio ter uma certa lista de vencedores que eu olhava e falava: caramba, não conheço ninguém, nunca vi nenhum desses livros e pior ainda, não tenho acesso a eles. Então sempre ficava difícil de cumprir o quesito, mas pelo menos aqui nesse ano o quesito número 1 pede apenas um vencedor do Camões. Sim, o Grande Prêmio Literário Camões entre Brasil e Portugal. E vocês sabem, teve aquela polêmica agora recentemente, porque o último laureado foi Chico Buarque. E aí, o nosso presidente Bolsonaro meio que torceu o nariz e não quis assinar a papelada de premiação, o diploma, né, para ser diplomado como ganhador do Camões. Mas enfim, bom, sim, Chico Buarque ganhou, mas eu não vou ler um livro dele não. Aliás, eu nunca li, para falar a verdade, nenhum dos seus romances. Inclusive, cheguei a ganhar um de presente, mas que ficou perdido na minha antiga estante e eu acho que ele até não está em bom estado. Aliás, eu nem lembro qual que é, se foi Benjamin ou foi Budapeste que eu acabei ganhando de presente. Não sei, não lembro, mas também não vou ler, não vou atrás, porque com certeza ele está em um estado que realmente vou começar a sentir um pouco de alergia, porque livro velho fica embolorado e eu não consigo manusear sem ficar com as mãos pipocando. Mas enfim, um vencedor de Camões. Fui lá procurar na lista algum autor interessante que eu pudesse ter acesso e topei com um que, claro, eu tinha um livro aqui e gostaria sim de ler uma de suas específicas obras. Bom, eu me refiro a Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar. E sim, uma coisa curiosa, essa edição aqui eu já tenho há muito tempo também parada na estante, e quando eu peguei ela, acabei descobrindo que, olha só, está até escrito aqui embaixo, ó, Prêmio Camões 2016. Foi o ano que o Raduan Nassar ganhou o prêmio por causa de sua obra completa. Aliás, dentro dessa edição aqui está justamente tudo que ele publicou. Ele simplesmente escreveu um romance, uma novela, 2 contos e acho que uma outra coisinha mais. Acabou. Tá tudo aqui dentro, literalmente. Ou seja, acho que é um dos poucos autores que escreve tão pouco, mas mesmo assim é muito conceituado. Porque geralmente, né, você pega as obras de um autor, você tem que ler vários e vários volumes, às vezes dezenas de volumes. Mas no caso aqui, a edição bem bacana, tem tudo que ele produziu e com certeza, sim, principalmente Lavoura Arcaica, eu não li, será a minha primeira leitura, mas eu já vi uma versão cinematográfica, que foi um grande filme do Luiz Fernando Carvalho, uma obra sensacional da nossa cinematografia. E acredito também que o texto original, Lavoura Arcaica, também é sensacional. Agora deixa eu dar uma conferida aqui para ver o que tem exatamente aqui nesta obra completa. Tem Lavoura Arcaica, Um Copo de Cólera, Menina Caminho, Hoje de Madrugada, O Ventre Seco, aí pelas 3 da tarde. Ah, esse texto eu já li. Mãozinha de Seda, depois 2 contos e um ensaio, O Velho, Monsenhores e A Corrente do Esforço Humano. Até que tem mais histórias curtas que ele produziu, com certeza. Mas de qualquer forma, o meu foco principal aqui é Lavoura Arcaica. Depois, talvez no ano que vem, eu leia as demais obras aqui presentes. Mas aí eu pergunto para vocês, já ouviram falar de Raduan Nassar?
Um autor que toda a sua obra cabe apenas nesse pequeno volume? Sim ou não? Sim, eu terminei e esqueci de falar a respeito dessa história, porque eu conheço tanto a história por ter visto o filme que eu até esqueci que vocês não sabem do que se trata. Bom, o protagonista aqui se chama André. Ele se afastou da família, que moram numa fazenda, e então tudo que temos aqui nessa história é o resgate desse ente familiar que escapou e precisa ser novamente inserido ali dentro. Só que quando ele vai embora, meio que ele se modifica. Ele começa a perceber o que era aquela família onde ele existia antigamente, onde ele estava inserido. Será que ele consegue voltar totalmente? Será que não? Quais os motivos que fizeram ele ir embora? Por que ele abandonou lá? São muitas questões que temos aqui presente e realmente dizer qualquer um desses detalhes já começa a estragar a história, porque é uma história totalmente fechada, super amarrada, que a gente pode até considerar uma história super simples, mas o que vale é a narrativa do autor. Claro, eu vi na versão cinematográfica, com o olhar do diretor, o Luiz Fernando Carvalho. Aqui, no original, do Raduan Assar, talvez seja mesmo parecido ou talvez seja até diferente. Uma coisa que até quero descobrir. Já o segundo quesito também a gente pode dizer que ele é um pouco complicado sobre determinados aspectos. É daquele tipo que tem uma premissa geral e às vezes você até lembra de uma obra interessante que se encaixa ali, mas no meu caso, as que eu pensei, eu falei, puxa, mas essa eu já li, tenho que escolher outra, né? Porque eu acho que no Desafio Livrada vale a pena a gente ir atrás sempre de livros novos e não fazer releituras. Mas enfim, eu estava com dificuldade, mas estava procurando outras coisas para outros quesitos e de repente topei com um título que eu falei, não, isso aí é exatamente do que eu preciso, pois o segundo quesito é exatamente um romance ambientado em zona rural. E aí na pesquisa eu topei com esse título aqui, ó, O Sertanejo, de José de Alencar. Falei, cara, só pode ser ambiente rural, não tem como não ser, né? Então é propaganda enganosa do senhor Alencar. E sim, quando eu peguei a sinopse, aí descobri que era algo realmente interessante. Um Brasil desconhecido de paisagens coloridas e exuberante, constatando como pobreza evidente, um amor proibido dá início, uma saga de lutas e aventuras. Arnaldo, um sertanejo de hábitos simples, filho de um local onde o sol queima e a água falta, apaixona-se por Flor, filha de seu patrão, um fazendeiro Capitão Mor, conhecido como o maior homem do Ceará. Sim, a premissa aqui inicial, realmente, da história em si, dos pombinhos da vez, com certeza, não é uma grande coisa, mas o que importa realmente é que é um romance ambientado em zona rural. E isso que talvez dê, sim, pano para manga aqui, né? E é uma história até um pouquinho longa, olha só, 345 páginas, com um tamanho de letra bem pequeno, ou seja, passa de 400, quase 450, talvez 500 páginas, essa obra aqui do José de Alencar, mas vai ser interessante sim de ser lido, porque acho que a gente só fica muito nas obras do José de Alencar, os classicão dele, né? Quando a gente pega um título que a gente nem ouve falar, como é o caso aqui de O Sertanejo, aí fica algo bastante diferente. Agora, no terceiro quesito, com certeza o Yuri me passou a rasteira, porque eu já comecei a fazer a pesquisa procurando os títulos assim que ele publicou a lista lá no Instagram. Então, eu meio que fiquei equivocado exatamente com o que ele queria, pois o terceiro quesito pede um livro árabe. E o livro que eu acabei escolhendo, sim, é de um autor muçulmano, só que ele não é árabe de nascença, ele nasceu na África, ou seja, sudanês inclusive, nem vou dizer qual é, porque depois eu posso utilizar para outra coisita. Mas enfim, não servia. Eu tive que ir atrás de novo e aí começou a complicação. Eu não achava nenhum autor árabe de maneira alguma, pelo menos disponível aqui nas minhas redondezas. E estava quase apelando para o mais que óbvio, ou seja, ler o livro das Mil e Uma Noites, aqui numa tradução sensacional do Mamed Mustafa Larouche. Um classicão aqui, editado pela Companhia das Letras, ou melhor, pela editora Globo, viajei na maionese agora, né? E que atualmente ganha uma outra versão que não tem a capa dura que temos aqui. Eu tenho essa coleção completa em 4 volumes, mas também pensei, puxa, eu não quero ler agora As Mil e Uma Noites, porque exatamente é uma obra grande, extensa, 4 volumes. Eu não vou conseguir terminar aqui nesse ano, mas estava quase me rendendo quando enfim achei, aí sim, um autor árabe legítimo, que fala árabe, que vai aparecer aqui do lado, Najib Mahfouz, com sua obra Noites das Mil e Uma Noites. E sim, eu não tenho, né, esse livro, não tive tempo de comprar, justamente porque me passaram a perna, né, seu Yuri. Mas enfim,
É um livro que talvez seja até meio batido, acho que muita gente vai acabar pegando ele porque ele foi o único ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em língua árabe. Assim como nós, brasileiros, no ambiente lusófono, também só temos José Saramago para nos representar, ou seja, um para cada lado. Realmente, digamos que a premiação do Nobel privilegia os ingleses e outras línguas até exóticas, né? Mas esquece outras também que tem uma grande população que lê bastante nessas referidas línguas, árabe e português, né? Mas fazer o quê? Enfim, temos aqui um livro que representa um livro árabe e eu acho que essa obra do Najib Mahfouz é exatamente isso. É uma espécie de releitura também lá das Mil e Uma Noites, por isso que eu também associei uma coisa com a outra. Enfim, um autor consagrado, polêmico, mas fazer o quê? Acho que se encaixa. O importante é ler. Em breve eu vou comprar esse livro. Mas comentem aí, será que vocês também tiveram dificuldade de achar exatamente um autor árabe? E falando em polêmicas, justamente o quarto quesito vai por aí. Um livro sobre ditaduras. Ou seja, algo que com certeza tem tudo a ver com o momento político aqui nacional. O Yuri gostou de fazer essa cutucada bem discreta, né? Mas não. Enfim, o que importa? Valia. Eu até percebi isso, acho que quando saiu a lista no Instagram, que podia ser tanto uma história ficcional, quanto também um livro de não ficção que realmente tratasse de relatos de alguma ditadura mundo afora. Mas eu fui no óbvio. Eu fiquei com a ditadura nossa, a ditadura brasileira. Só que eu não quis ir atrás de um livro que ficasse tendendo ora para um lado, ora para o outro lado. Na verdade, eu procurei um título que ficasse talvez em meio termo e colocasse a visão dos dois mundos, direita e esquerda, para ser logo mais específico. Aí acabei topando com esse título aqui, ó, Democracia à Brasileira, do Marco Antônio Villa. Tem um título interessante, A Democracia Golpeada à Esquerda e à Direita, cobrindo os períodos de 1964 até 1985. Ou seja, a ideia principal aqui desse livro do Villa é exatamente isso, a derrocada da nossa democracia. E quando o Brasil caiu no regime ditatorial foi porque os dois lados estavam em pé de guerra. Não é porque um estava prevalecendo mais do que o outro que tudo descambou para o regime ditatorial. Não foi exatamente isso. É o ponto de vista dele. Claro, quando a gente terminar de ler essa obra aqui, a gente pode concordar ou não e ficar novamente pendendo para um dos dois lados. Eu acredito que o argumento dele é interessante, espero que ele consiga justificar bastante aqui ao longo de toda a obra. Porque senão realmente a gente fica na mesma, né? Apenas querendo ter uma posição, né, uma opinião a respeito da ditadura brasileira com a visão da esquerda ou da direita. Aí também não adianta nada, né? Ou seja, na verdade é para isso que serve mesmo a literatura, a gente ter mais conhecimento. Espero que esse livro aqui então ajude a aumentar esse caldo das nossas opiniões. Bom, e agora chegando ao quinto quesito, posso dizer simplesmente para vocês que eu vou flopar o desafio livrada aqui nesse ano, justamente porque eu não consigo cumprir a proposta desse quesito, que pede um livro indicado por um bibliotecário ou livreiro da cidade. Simplesmente eu não conheço nenhuma dessas duas pessoas, não tem como elas me indicarem alguma publicação, não dá, não funciona. Isso porque aqui na minha cidade, eu moro na região metropolitana de São Paulo. Não é uma cidade nem muito grande nem muito pequena, mas de fato não existe aquela livraria de bairro, onde a gente pode chamar de nossa, o pessoal aqui da rua. A gente não tem essa relação de algo tão perto que a gente possa inclusive ser amigo, né? Ou pelo menos ser um bom conhecido do livreiro aqui da cidade. Não, isso não existe por aqui. Ou então, claro, temos a outra opção do bibliotecário. E aí já posso estender para a vida inteira. Barba branca, ou seja, eu já passei por muitas escolas por aí onde tinha biblioteca. Claro, biblioteca aqui na cidade também não existe, então teria que ser sim nas instituições de ensino. E desde lá, o ensino médio até as faculdades que eu fiz, eu nunca também tive contato com bibliotecário, porque na maioria dessas localidades eu simplesmente abria um fichário, caçava o livro que eu queria, anotava o número e entregava para o bibliotecário e falava, olha, eu quero esse livro, por favor. E aí ele vinha o livro, acabou, a relação morria ali. Ou seja, o bibliotecário também não podia indicar nada para mim. Ou seja, nunca eu topei com um livreiro ou um bibliotecário. Simplesmente esse quesito não funciona para mim. E também eu pensei, tá, então se eu for agora lá
frequento tanto as livrarias Saraivas, né? Inclusive, só para ter uma ideia como a coisa é meio maluca comigo. Eu posso dizer que eu até conheço funcionários dentro das livrarias Saraiva, só que não são os atendentes, e os atendentes a gente não pode chamar como uma pessoa, entre aspas, especializada em livro, que pode fazer uma boa indicação para a gente. Na verdade, eu era conhecido na loja, mas eu era conhecido pelos funcionários do caixa, que sempre percebiam que, tipo, poxa, de novo você está comprando alguma coisa aqui na livraria? Eu comprava mais revistas, periódicos, não tantos livros assim. Mas sim, eu era conhecido, tinha uma certa relação de amizade, coleguismo. Claro, para eles não vou perguntar nada sobre livro, né? Mas enfim, o que vale é isso. Não tem quem indicar para mim sobre qualquer aspecto. E como eu disse, também não adiantava. Eu acho que não funcionaria eu chegar agora, justamente nessa semana, ir na livraria Saraiva e eu, por favor, atendente, me indica o livro. Eu acho que seria forçar demais a barra. E com certeza, hoje em dia, um atendente de uma livraria física, ele não manja de livro, ele não sabe que diabo é isso. Ele vai indicar, no máximo, ele vai indicar um livro que ele percebe que está saindo, mas nunca ele vai conseguir captar o que eu quero ler. Porque a ideia do livreiro ou do bibliotecário é você compreender o tipo de leitor e, a partir daí, indicar alguma coisa que encaixe na pessoa. Não uma coisa ao acaso, um dos melhores da listas de mais vendidos, ou um livro badalado. Não, isso significa exatamente nada para o leitor. A gente tem que procurar algo que a gente consiga se identificar de alguma forma. E aí sim, um livreiro ou um bibliotecário que a gente conheça, que a gente troque ideias, saiba o que eu já consumo de livros, poderia fazer alguma indicação. Como? Eu não conheço nenhuma dessas pessoas, dessas profissões, realmente esse quesito bugou. Ou seja, eu já flopei de saída do Desafio Livrada 2020. Valeu, Yuri! Quesito número 6. Aí sim, o Molezinha. Um livro da lista do vestibular da federal ou da estadual do seu estado. Sim, fácil responder essa porque tem vestibular aos montes pelo país. No caso aqui em São Paulo temos a FUVEST, Unicamp, entre outros. Fui direto na FUVEST e lá cacei alguma coisa interessante e escolhi mais pela curiosidade do que qualquer outra coisa. E foi esse livro aqui do Pepe Tela, Mayombe, que sim, é uma história bastante interessante, aliás, com cunhos autobiográficos, porque ele participou lá da emancipação de Angola. Lembrando, Angola também era uma colônia de Portugal. E também uma coisa curiosa, porque o que eu disse que era curiosidade, né? É que é algo bem recente. Sim, Angola deixou de ser colônia de Portugal em 1975, ou seja, é um país que não tem nem 50 anos de independência, algo bastante curioso em comparação, por exemplo, com a gente, o Brasil, que estamos independentes há muito tempo e, portanto, temos uma grande uma identidade. Ou seja, temos um contexto aqui de uma nação que ainda está se criando, tentando se autodescobrir. Portanto, a sua literatura vai meio que por aí. Porque eu sempre costumo dizer, né? O que diferencia uma literatura de outra, eu sempre digo, né? Não existe escritor diferenciado por ser homem ou por ser mulher. Não, todo mundo escreve igual. O que pode mudar na sua literatura é onde ele vive, onde ele nasce, onde ele morre. Aí sim, isso afeta muito o jeito de escrita da pessoa e sua percepção de mundo. Agora, se ele é homem, se é mulher, isso não muda nada. Senão, cairia em contradição lógica, inclusive. Mas enfim, uma boa história aqui do Pepe Tela. Nunca li nada dele, ele já tem alguns bons livros e vale dizer aqui então que está escrito na quarta capa. Escrito no período em que Pepe Tela participou da guerra pela libertação de seu país. Mayombe é uma narrativa que mergulha a fundo na organização dos combatentes do Movimento Popular de Libertação de Angola, trazendo à tona seus questionamentos, contradições, medos e convicções. Os bravos guerrilheiros que lutam no interior da densa floresta tropical confrontam-se não somente com as tropas portuguesas, mas também com as diferenças culturais e sociais que buscam superar em direção a uma Angola unificada e livre. Um detalhe que tem também aqui nesse texto da quarta capa é que Pepe Tela ganhou o Prêmio Camões de 1997, ou seja, é um livro que também serve lá pelo quesito número 1. Mas enfim, eu preferi o Raduan Nassar. Aliás, eu estava nem lembrando que o Pepe Tela tinha ganhado aqui. Quando eu vi a lista lá do Camões, eu não tinha percebido que o Pepe Tela estava por lá. Ok, não importa. O que vale é que eu escolhi aqui, mas pela curiosidade de saber como é que é este país que ainda está começando a nascer. E aí chegamos no quesito número 7 e mais uma vez tive problemas. Pois é,
um livro que você sempre teve medo de ler. Aí eu me perguntei, mas peraí, como ter medo de um livro? Afinal de contas, embora ele possa ter uma boca, ele não morde, não tem dentes. Pois é, livro não dá para ter medo dele. Livro é apenas um objeto, uma sucessão de folhas empilhadas com algumas coisas rabiscadas nele. Não dá para ter medo de um objeto. Livro é sempre um objeto, sempre será um objeto. Tanto que, mesmo quando ele não é objeto, é um livro digital, ele continua sendo ainda um livro. Não dá para ter sentimentos para com livros. Aliás, eu sempre tenho dificuldades nesses desafios ou book tags que realmente pedem para a gente ter um sentimento em relação aos livros. Outro dia mesmo, no finalzinho do ano de 2019, eu respondi um book tag natalino, onde me pedia para apontar um livro que eu odiava. Mas eu não sinto ódio também por livros, como também eu considero que é um absurdo você se sentir apaixonado. Não dá para você amar um livro, não dá para se sentir apaixonado por um livro, porque, de fato, é apenas um objeto. Não dá para a gente amar ou odiar, sentir qualquer sentimento humano para com objetos. Tá, aí você pode dizer, não, mas o que quer dizer aqui o desafio é sobre a história em si, tipo história de terror, você não sente medo? Sim e não também. Na verdade, todo livro, se ele é um objeto que tem coisas escritas, o que é essa coisa escrita? Na verdade, é um código a ser decifrado. E precisa de um ser humano para tentar descobrir o que é que está escrito ali. Qual é o segredo, a decifração. Quando a gente faz esse processo, comete ele, na verdade, a gente cria um espelho da nossa alma, da nossa existência, ou seja, tudo que a gente passa a sentir a partir disso, na verdade, a gente está sentindo medo, ódio, paixão, rancor, qualquer coisa, da nossa própria entidade. Somos nós que nós estamos vendo ali nas páginas do livro. Por mais, claro, que um autor tenha criado uma história ficcional, até a não ficção dá para colocar aí, mas tudo que ele quer dizer não importa, porque quando a gente está fazendo a interpretação daquele texto, a gente cria uma outra coisa. E aquela coisa criada é exatamente nós, leitores. Qualquer livro é um espelho da nossa própria personalidade, ou seja, se a gente tem algum sentimento para com o que está dentro do livro, o recheio, e está fazendo, na verdade, uma consideração sobre nós mesmos o tempo todo. Portanto, o objeto em si, ele não mete medo em ninguém. A gente não pode sentir ódio ou sentir amor por ele, mas sobre o que está aqui dentro e como a gente interpretou o que está aqui dentro, aí sim a gente pode sentir algum sentimento. Mas, tirando isso, não. Aí não dá para dizer que eu, então nessa consideração é o que importa, é o conteúdo. E qual conteúdo então que você sente medo? Nenhum, porque na verdade eu não posso sentir medo do meu reflexo. É esse o ponto que eu quero chegar. Eu não posso odiar o meu reflexo. Eu não posso sentir paixão pelo meu reflexo. Uma coisa meio narcisista até, né? Por isso. Na verdade é outro quesito aqui que o Yuri propôs esse ano que não funciona. Bom, aí você pode me perguntar também, quer dizer que nenhuma história de terror você sentiu um certo medinho ou uma história que você tenha sentido um certo asco? Sim, mas isso é um sentimento meu, só meu, para com aquela história que eu acabei de decifrar. Não é a história em si que eu senti asco ou medo. Eu senti asco do que o meu corpo sentiu, senti medo do que o meu corpo sentiu. Entendeu? Acho que é isso que eu queria dizer com esse quesito, que também para mim não funcionou. E portanto, de novo, eu já flopei por antecipação o Desafio Livrada 2020. Ainda bem que tem mais quesitos. Mas na verdade o que importa aqui é saber a opinião de vocês. Vocês acham que está certo isso, a minha opinião, que não dá para sentir medo, não dá para sentir paixão por um livro? Vocês pensam assim? Ou vocês realmente sentem medo de uma história que está ali dentro do livro e, portanto, vocês sentem medo do livro? Sim ou não? Digam aí nos comentários. E olha só o quesito número 8, que meio que confirma o que eu falei a respeito do sétimo. Um livro sobre uma paixão sua. Ou seja, na verdade o que eu gosto de cinema. Aliás, para quem não sabe, né? Por que eu dou meus pitacos a respeito das histórias dos livros que eu leio? É porque eu fiz cinema, sou formado em cinema. Na verdade, eu sou um roteirista. Por isso, está explicado os meus pitacos. Enfim, minha paixão é cinema e, portanto, aqui na estante tem vários livros a respeito da arte cinematográfica e muitos a respeito, sim, da construção de roteiros. Então eu peguei um a respeito exatamente disso, que estava parado há um tempão, inclusive está até lacrado, depois de uns 3 anos que eu comprei este exemplar aqui. Mas enfim,
narrativa cinematográfica, escrito pela Jennifer Van Zyl, e que tem um subtítulo interessante, contando histórias com imagens em movimento, as 100 convenções mais importantes do mundo do cinema que você, cineasta, precisa conhecer. Não só cineasta, pessoas comuns também. Enfim, o livro está parado há um tempão aqui e realmente, enfim, vou poder ler. E, como está lacrado, eu tenho que deslacrar, obviamente. E plastiquinho duro tem que apelar para o estilete, devidamente cortado. Então vamos ver o que temos aqui dentro. Nem sei o que tem, pois depois de tanto tempo, né, 3 anos ou mais, eu nem lembro por qual motivo eu realmente escolhi esta obra aqui. Mas enfim, sim, temos fotografias dos filmes e também comentários a respeito dos filmes, dos roteiros especificamente, né? Como disse, é um livro de dicas, 100 convenções mais importantes do mundo do cinema. Acho que eu vou gostar bastante desse livro aqui. Talvez, não sei, para vocês se é interessante ler sobre cinema. Acredito que sim, porque é uma das formas de arte mais interessantes que já foram criadas, com certeza. Claro, perde feio para a literatura, onde a gente individualmente vai criando a nossa liberdade. No cinema a gente é meio que induzido a pensar da mesma forma, né? A gente sempre tem que deixar isso bem claro, né? E vale dizer também, o cinema é a arte mais mentirosa que existe. A mais verdadeira, com certeza, é a literatura. Bom, tá aqui uma boa dica sobre cinema para vocês. E agora o quesito número 9, que já apareceu com várias variantes nos desafios dos anos anteriores. Um quadrinho nacional. Super simples, fácil de realizar esse quesito, porque há muita opção no mercado. Mas eu quis ser bastante específico, principalmente até atrelado com o projeto que eu tenho aqui no canal. Eu quis pegar um livro da editora Pipoca e Nanquim, que, para quem não sabe, se originou aqui de um canal do YouTube. Sim, 3 rapazes que sempre trabalharam com editoração de quadrinhos aqui no Brasil, tinham um canal, cresceram bastante e fundaram sua própria editora. E lá eles publicam muita coisa que vem lá de fora, material de ótima qualidade. E agora, no finalzinho do ano passado, em 2019, resolveram fazer um selo exclusivo para quadrinhos nacionais. Então, por isso eu vou valorizar bastante esse selo da editora Pipoca e Nanquim, com esse título aqui bem bacana, que é Sob o Solo, escrito pela Bianca Pinheiro e também pelo Greg Stella. A Bianca Pinheiro é até mais conhecida porque ela tem aquela série já famosa, Beer, aquele ursinho do menininha, né? E também ela escreveu uma história lá para a Turma da Mônica na coleção do Graphic Novels da MSP, Maurício de Souza Produções. Enfim, um título bastante interessante que me chamou a atenção um pouco, até duvidando da qualidade assim do desenho. Você sempre vai lembrar, né? Em quadrinhos, a gente sempre gosta de uma arte supimpa, né? Olha só. Aí você pode perceber, puxa, mas é bem simples o traço, não é? E eu digo, é bastante. Foi por isso que eu fiquei um pouco na dúvida. Eu falei, poxa, será que eu devo arriscar exatamente com esse quadrinho que não tem aquela arte incrível que você fica babando, você fica mais olhando para os desenhos do que para o texto em si? Mas aí eu pensei, peraí, talvez a grande sacada seja justamente isso, o roteiro dessa história. Olha só o que diz aqui a 4ª capa. Após serem atacados, 2 soldados refugiam-se em um bunker. Enclausurados e com um deles ferido, sua única esperança é um radiocomunicador. Mas o tempo é implacável e, diante de um resgate improvável, paranoia, medo e frustração os assombram conforme se conhece mais intimamente. Em Sob o Solo, Bianca Pinheiro e Greg Stella levam o leitor a testemunhar a degeneração desses indivíduos, proporcionando um mergulho em suas almas por meio de uma inovadora narrativa em quadrinhos. Tá aí, então, o que eu fiquei um pouco na dúvida, a arte um pouco simples ajuda a enfatizar o texto aqui, para tornar a narrativa então mais sedutora. Pelo menos eu penso assim, vou confirmar, claro, quando eu fizer a leitura aqui desse quadrinho, que é com certeza bacana, eu aposto. Então, vamos valorizar os quadrinhos nacionais. Se vocês leram já alguma coisa da Bianca Pinheiro, com certeza fica mais fácil ainda. O 10º quesito é bastante interessante e muita gente gosta, claro, porque está envolvido aqui nesse mundo de literatura. Um livro sobre livros. O 10º quesito com certeza é interessante, principalmente para quem está aqui nesse mundinho de literatura. Um livro sobre livros.
Eu tinha até bastante opções aqui na minha estante, também sempre estou comprando livros nessa temática, mas eu preferi, não sei porquê, fazer uma pesquisa lá no site da Amazon e comprar alguma coisinha interessante que logo me chamasse a atenção. E acabei topando com esse livro aqui super fininho, mas que acho que é ideal para esse quesito. Histórias de livros perdidos, escrito pelo Giorgio von Straten. Um livro que trata exatamente de histórias que realmente existiram, mas por algum motivo os livros deixaram de existir, seja porque foram perdidos, censurados ou qualquer outras coisitas a mais. Ele não era a ideia que estava colocado numa anotação no papel, um rascunho, que um dia poderia se transformar num bom livro. Não, na verdade, o livro foi concluído, alguém leu, alguém testemunhou que ele existiu de alguma maneira. Portanto, eu acho que vai pintar bastante coisa interessante aqui nesse livro curtinho. E sim, claro, se a gente se interessar também pelos autores aqui envolvidos. E é citado alguns aqui na quarta capa. Temos Byron, Gogol, Hemingway, Walter Benjamin e a Sylvia Plath. Com certeza tem mais outros também e teremos citações de várias obras que eles escreveram, mas o livro sumiu. Agora o quesito número 11 também é muito interessante, um livro que já foi censurado. Temos algumas opções interessantes por aí, mas também não é muito assim, a gente fica um pouco limitado. E eu acabei optando por um livro que eu já tenho aqui há um bom tempo, inclusive ele já fazia parte de uma lista de leitura prévia aqui para o ano de 2020. Eu até tirei lá, se não me engano estava nos 12 livros para ler aqui em 2020 e eu passei aqui como um quesito das minhas escolhas para o projeto do Livrata. E sim, é um título da literatura russa, Doutor Zhivago. Sim, escrito pelo Sr. Boris Pasternak, que aliás esse livro aqui virou um sucesso lá nos anos 60 por causa da adaptação cinematográfica, sim, bem famoso, principalmente por causa do tema de Lara. Acho que muita gente já consegue ouvir a música só de eu dizer isso. Inclusive, como eu disse, eu queria ler há muito tempo, já comprei, acho que, se não me engano, há uns 2 anos, está lacradinho aqui, e enfim, vou tirar o plástico ao redor, porque está na hora de ler essa belezinha aqui, com certeza. Eu vi, acho que o filme praticamente só umas 2 vezes, assim, completamente. Depois cheguei a ver alguns trechinhos, cai lá. Mas com certeza deve ter uns 30 para talvez 30 anos que eu nunca mais vi o filme, nenhum pedaço dele. Então realmente tem uma grande memória afetiva que de eu ter gostado bastante daquela história. Ou seja, eu praticamente vi essa história meio adolescente, por aí. Mas gostei sim do que era passado lá naquele grande espetáculo visual, com certeza. Deixa eu dizer aqui, para quem não conhece a história do Dr. Zhivago, publicado originalmente em 1957, fora da União Soviética, após ser banido pela censura do Partido Comunista. Dr. Zhivago continua sendo o maior e mais importante romance da Rússia pós-revolucionária. Nele, Boris Pasternak traz à luz o drama do médico e poeta Yuri Andreevich Zhivago, em seu constante esforço de se colocar em consonância com a Revolução Russa. Com seus olhos hesitantes, o leitor testemunha as revoltas armadas, as matanças, a fome, as epidemias e a inquisição partidária deste que foi um dos eventos mais decisivos do século. Sim, é um grande de um livro contestador, inclusive, que foi, claro, proibido lá na União Soviética. Aliás, o Boris Pasternak acabou recebendo por causa dessa obra aqui o seu Prêmio Nobel de Literatura e foi impedido de ir lá receber. Pois é, que bela sacanagem, né? Enfim, fazer o quê? A obra, claro, foi publicada depois que a União Soviética findou, mas ele já tinha morrido, ele não viu o próprio livro ser publicado na sua terra, só nos países mundo afora, sendo consagrado. Enfim, uma obra, eu tenho, claro, uma relação afetiva com ela, porque eu gostei bastante quando eu vi há muito tempo atrás. Claro, hoje em dia se valoriza muito os escritores russos, mas muita gente se esquece dessa obra aqui que também é muito importante. E já chegando ao 12º quesito, quase terminando a lista, deixa eu fazer meu tradicional jabazinho. Todos os títulos que eu estou mostrando, eu vou deixar na descrição do vídeo links para você poder adquirir através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda aqui do canal. Sempre lembrando, se você se vale dos meus links, você ajuda de alguma forma, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. E claro, já agradeço quem topar as dicas de literatura que estou passando aqui para vocês. Enfim, 12º quesito é um livro de psicologia. Aí
aquela compra no escuro, literalmente. Claro, eu até me interesso por psicologia, aliás, uma das matérias, quando eu estava fazendo lá o curso de cinema, eu sou formado em comunicação social com habilitação em cinema, as aulas de psicologia eram até mais interessantes que algumas específicas da comunicação social, que eram maçantes. Algumas a psicologia já é mais uma vertente interessante, mas enfim, eu curtia lá naquela época. Então, acabei escolhendo aqui um livro meio que geralzão para tentar também aprofundar um pouco no assunto, que na verdade eu esqueci tudo que eu tinha aprendido lá por aquelas bandas. Enfim, esse livro aqui, O Homem e Seus Símbolos, escrito pelo Carl Jung. Quer dizer, não foi só escrito por ele, foi ele e mais vários outros especialistas ali da área. Com certeza é um livro interessante, como eu disse, é uma compra no escuro, mas com certeza eu vou gostar sim de fazer a leitura, porque como eu disse, eu gostava antigamente de estudar um pouquinho de psicologia, meio que assim, compromisso, claro. O 13º quesito, com certeza, é daqueles um pouco difícil da gente concluir, porque é um livro póstumo. Sim, existem também tantas opções assim, e quando a gente faz uma pesquisa, a gente descobre sempre as mesmas publicações, ou seja, a gente não tem muito do que fugir. Mas eu estava até também procurando um outro título para outro quesito e acabei topando com a resposta para o quesito 13º, que é aqui, ó. A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, publicado, claro, depois que ele já havia falecido em 1901. Diz aqui, A Cidade e as Serras, publicado em 1901, faz uma crítica ao estilo de vida desenvolvido na Europa em meio ao progresso material do fim do século XIX. O protagonista, Jacinto, é filho de uma abastada família portuguesa e admirador das cidades europeias. Depois de passar uma temporada em Paris, contudo, percebe o tédio e o vazio daquele modo de vida. Ao retornar às suas origens, encontra paz e alegria na vida simples do campo. Que, aliás, é um título que pode até se colocar também lá naquele outro quesito de romance ambientado na zona rural. Mais ou menos, acho que não totalmente, mas talvez na segunda metade da história ele se encaixe também por lá. Mas enfim, é para esse quesito aqui de obra póstuma. Que, aliás, eu nunca ouvi falar desse livro aqui do Eça de Queiroz. Agora o penúltimo quesito aqui, o 14º, assustou muita gente. Um livro escrito por um amigo. Poxa, aí complicou, né? Quem é que tem amigo escritor? Quase ninguém, né? Como é que vamos realizar esse quesito? Aliás, eu estava quase apelando para minha mãe, que ela é uma poetisa, claro, ela publicou aqueles livros de forma independente e sim, já estava quase pegando um dos livros que ela publicou de poemas. Mas, aí, claro, eu tenho uma amiga assim que publicou algo que é este título aqui da Almira Dantas, O Voo da Pequena Assum. Ela publicou em 2019 esse livro aqui e com certeza, modestamente, ela já está ganhando o seu espaço. Recentemente eu até fiz uma leitura, fiz uma videoresenha de um conto que ela publicou também no ano passado. E vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida a respeito do que eu falei sobre aquela história, pequena história da Almira Dantas. Com certeza, no seu romance aqui, algo também será bastante interessante. Fala-se muito aqui nessa história dela sobre as questões da infância, a vida do campo também, os preconceitos, as dificuldades, muitas coisas que ela vai colocando aqui na sua história. Vou gostar de ler, eu não tenho aquele em mãos porque é uma editora um pouquinho pequena, acho que lá do Nordeste, demora um pouco para chegar aqui em São Paulo, mas com certeza assim que chegar eu já vou começar a leitura. Nessas horas é bom ter um amigo escritor. Mas digo aí, vocês conseguiram fazer esse quesito assim de maneira tranquila ou tiveram que fazer que nem o Yuri recomendou, né? Não, faz amizade com o escritor aqui ali numa feira, né? Tal coisa, né? Embaixo do MASP, né? Tem muito escritor por lá, bate um papo lá, quem sabe? É a solução, né? E para fechar o 15º quesito, obrigatório, ninguém pode deixar de ler esse livro, não pode flopar. Uma obra tradicional da literatura russa, O Idiota, de Fyodor Dostoiévski. Com certeza muita gente já ouviu falar desta obra, mas pouca gente leu, porque também é um calhamaço. Literatura russa, difícil de ser lida, um pouco cansativa, aquela coisa, né? Sempre todo mundo fugindo pela tangente, literalmente. Mas fazer o que, né? Chega uma hora que a gente tem que ler algumas coisas tradicionais, clássicas e indispensáveis. É o caso aqui de O Idiota, que, claro, eu não sei nada a respeito da história, nem vou procurar saber no momento, só na hora que eu for fazer a compra, que realmente aí eu vou descobrir. Espero comprar logo, não deixar para comprar para a segunda metade do ano não, porque realmente um pouquinho mais difícil de ser lido, tem que ler aos poucos, com cuidado,
Com certeza, acho que quando eu terminar a leitura de Doutor Zhivago, eu emendo o Idiota. E aqui está o apanhado geral dos 9 títulos que eu já tenho em mãos para ler aqui em 2020. Claro, faltam alguns que eu vou comprar nos próximos meses, não precisa ter muita pressa, já tem bastante material por enquanto. E claro, eu fiquei devendo só aqueles 2 títulos, daqueles 2 quesitos que eu não consegui preencher por realmente talvez não concordar muito com a ideia da proposta, enfim, vocês sabem, vocês entenderam, né? Como eu disse, já flopei o desafio logo na largada, mas não tem problema, nos últimos anos eu não consegui cumprir nenhum desafio livrado ao proposto, eu sempre flopava por algum ou outro motivo, sem comentar, claro, que no ano passado eu flopei 100%, mas enfim, isso é outro papo para outro dia, né? O que importa é ler. E antes de encerrar o vídeo, deixa eu dar umas dicas aqui de outros vídeos aqui do Mandato de Livros para você que está conhecendo o canal agora. E tchau!